Então, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aí na nossa matéria. Hoje a gente vai estar falando sobre gestão de arquivos, lá na página 58 da apostila, né? Aula 13. Então, se vocês quiserem abrir a apostila de vocês aí para acompanhar pela apostila também, e vamos manter também nossos slides. Então, vamos falar da gestão de arquivos. O que seria essa gestão? Segundo a Associação de Arquivistas Brasileiros, arquivo é o conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Então, arquivo a gente entende por aquela documentação que a gente vai reunindo aí ao longo da existência de uma empresa, ou até mesmo aquela documentação que a gente vai guardando no nosso dia a dia também. O termo arquivo também se refere ao móvel, que pode ser uma estante, conjunto de prateleiras, ou um armário que armazena documentos. Porém, para efeitos de definição teórica, não iremos considerá-la nesse curso. Eu até separei aqui para vocês alguns modelinhos de arquivo, né? Quando a gente fala em armário ou quando a gente fala em um local de arquivo. A gente pode olhar essa imagem aqui com um longo espaço aí, um espaço bem amplo para arquivo. Mas hoje a gente vai falar da parte de documentos mesmo, tá? Entender a parte de arquivo e de documentação. De acordo com o PAIS, a principal finalidade dos arquivos é servir à administração, constituindo-se no decorrer do tempo em base do conhecimento da história. Para que os documentos possam desempenhar suas funções, é primordial que estejam dispostos de forma a servir o usuário com rapidez e precisão. Então, falando de arquivo, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que para um arquivo ser útil, ele precisa ser bem feito, né? Ele precisa ser funcional. Quando a gente pensa que vai buscar um documento no arquivo, esse documento realmente precisa estar lá. Porque nada mais difícil para uma empresa do que pensar que tem um arquivo ali organizado, ter a certeza que tem um documento guardado e na hora que você vai procurá-lo, que você precisa dele, que você vai procurar, ele não está aonde deveria estar. Então, um arquivo só é funcional se ele estiver bem organizado, se ele realmente atender a expectativa de quando ele é feito, né? Então, é muito importante ter esse arquivo sempre organizado. Que mais? Nas organizações, podemos dizer que as principais funções do arquivo são organizar, né, colocar em ordem, classificar, determinar o tipo de documento, preservar, guardar em segurança e facilitar a consulta, agilizar a localização. Não se sabe ao certo qual o tempo de vida de uma empresa. Todas nascem com a intenção de durar muitas gerações. E a cada dia que passa, novos documentos são gerados e precisam ser armazenados de alguma forma. Então, empresas aí com uma vida longa, ela tem uma história e a melhor forma de guardar essa história é com arquivos, desde que seja um arquivo bem feito, né? O que fazer com toda essa papelada? Simples, guardar cada coisa no seu lugar. E aí a gente vai ver um passo a passo de como manter essa documentação, toda essa papelada organizada. O primeiro passo, faça levantamento do tipo de informação tratada pela sua gerência. Então, verifique o que é aquele documento, entenda o documento. Faça levantamento do que existe em seu atual arquivo. Coloque os documentos em plásticos. Evite o uso de grampos e clipes, pois enferrujam e machucam as mãos. E aí, aqui, quando a gente pensa em grampo,
Um grampo também, às vezes, faz um papel ficar preso ao outro. Então, às vezes, você vai estar procurando um documento, não acha, e ele pode ter um grampinho grudado no outro, o que dificulta você localizar esse documento. Então, é muito importante pensar que não se deve ter nem clipes, nem grampos, tá? Todos os papéis rasgados devem ser consertados com fita adesiva. Então, manter aquele cuidado também na hora de arquivar um documento, né? Se ele tiver algum rasgadinho, tá fazendo essa restauração aí nele. Segundo passo, escolha o método que deseja utilizar. Há duas categorias de métodos para os arquivos. Os diretos, que permitem uma consulta direta, sem auxílio de índice, e os indiretos, que dependem de um índice para serem consultados. Os mais conhecidos são alfabético, nominal, geográfico ou específico por assunto. Aí o método alfabético, nominal, né? É um dos métodos mais simples e populares de consulta direta. Então, você vai procurar ali pelo nome, né? Você vai fazer um arquivo por pessoa ou pelo nome da empresa, então você já vai buscar direto pela inicial do nome. Consiste em abrir pastas com o nome correspondente à pessoa ou empresa de que tratam os documentos nela contidos. O método alfabético geográfico. O arquivo é organizado primeiramente segundo as regiões do país, depois para cada cidade é reservada uma pasta no qual são separadas as sub-regiões em ordem alfabética. O método alfabético específico por assunto. As pastas são abertas considerando o assunto dos documentos. É bastante popular entre secretários. Numérico simples, o cronológico, né? E o alfanumérico. Terceiro passo. Escolha o material ou equipamento necessário, pastas e plásticos. As pastas dossiê contêm os documentos referentes a um só assunto. Então, ter esse cuidado de ter uma pasta por assunto, de forma que fique organizado. Pasta miscelânea abrange documentos de diversos assuntos. Ah, mas e se a gente tiver, então, essa pasta aí com diversos assuntos? Ter o cuidado de separar os assuntos por envelope. Eu posso ter dentro de uma pasta vários envelopes, cada envelope com um assunto diferente. Fichas guias têm por finalidade facilitar a organização e localização de documentos. Em geral, são de cartolina bastante resistente e de cores diferentes das pastas, sobressaindo-se a estas para identificar a divisão do arquivo. Pastas comuns, pastas simples, pastas com encaixes para arquivos suspensos e pastas fichários. Quarto passo, identifique onde será arquivado cada documento. Aqueles correntes ou de primeira idade. São aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes. São conservados nos escritórios ou próximos das áreas que o produziram para facilitar o acesso. Então, é algo que já está arquivado, mas que volta e meia você precisa ir lá e consultar alguma coisa, é importante que ele esteja arquivado em um local de mais fácil acesso, né? Ou próximo ao departamento que usa, ou em pastas com mais facilidade. Arquivos intermediários ou de segunda idade são aqueles que, não sendo frequentemente consultados, ou de uso corrente nos órgãos produtores por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. A permanência dos documentos nesse arquivo é transitória. Por ter essa característica, são também chamados de limbo ou purgatório. Então, nos arquivos intermediários, é importante pensar que vai estar aquele documento que ainda não pode ser descartado, mas que ele também já não é mais tão utilizado, tão consultado. Arquivos permanentes ou de terceira idade.
conjunto de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. É constituído de documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa, que só conservam em razão de seu valor histórico ou documental e constituem os meios de conhecer o passado e sua evolução. Assim sendo, cada estágio exige uma maneira diferente de conservar, organizar e tratar a documentação. Uma forma de controlar a entrada e saída de documentos dá-se por meio do protocolo. De acordo com o professor Maico Gomes, entende-se por protocolo o conjunto de operações técnicas que visam controlar o trâmite de documentos dentro de uma instituição. A palavra protocolo, assim como arquivo, é um termo polissêmico e pode significar: o protocolo pode ser um número atribuído ao documento quando capturado pelo sistema da instituição. Neste caso, chama-se protocolo o número de registro que o documento recebe. Este número, a identificação do documento dentro da instituição. É muito utilizado em processos. O caderno ou recurso semelhante é o local de registro de movimentações internas do documento. Há espaços para anotações diversas, além das obrigatórias, como o número do documento, datas de recebimento e a assinatura de responsáveis. A unidade ou setor responsável pela distribuição e movimentação de documentos dentro da instituição. O protocolo é o ponto de passagem obrigatória para qualquer documento que se movimente entre setores internos e externos, cuja função é recebê-lo, registrá-lo e distribuí-lo ao destinatário. Aí eu separei para vocês aqui alguns modelinhos de protocolo. Quando a gente fala em protocolo, a gente pode pensar tanto nesse modelo, como a gente está vendo aqui, quando a gente protocola um documento, principalmente em órgãos públicos, né, igual que fala, Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, a gente entende que esse documento foi protocolado na prefeitura. É uma prova que a gente tem para dizer que a prefeitura recebeu aquele documento. E esse outro modelo, que é o protocolo de correspondência, a gente costuma utilizá-lo mais no dia a dia da empresa, entre setores, de um setor com o outro. Digamos que você vai retirar um documento aí que esteja no seu setor jurídico, por exemplo. Quem cuida desse setor deve anotar que você está retirando um documento de lá. Porque se amanhã alguém procurar esse documento e não saber, você vai ter um registro ali, olha, fulano retirou ele daqui, pegou ele para fazer uma apresentação, para levar para alguma reunião. Então, naquele momento, esse documento está sendo de responsabilidade de quem o retirou. Então, e o protocolo serve exatamente para isso, para deixar registrado por onde que aquele documento está circulando, né? Então, pensando em arquivo e pensando em protocolo, é muito importante a gente pensar que, se eu tenho um documento guardado, arquivado, a gente sabe que ali é o local que ele tem que ficar para conservar informações, dados, até mesmo dados importantes também, né? Até de sigilo, para possíveis audiências. Então, é importante a gente pensar, está no arquivo, se ele for sair desse arquivo para qualquer outro departamento, ele precisa ser protocolado, para a gente poder acompanhar por onde que esse documento está passando. Se em algum momento ele se perder, a gente consegue buscar a história e saber quem foi a última pessoa a ter contato com esse documento. Certo, pessoal? Certo. Podemos continuar? Sim. Então, vamos lá. Relacionados às questões de protocolo, tem-se basicamente duas ações que envolvem outras tantas que são recebimento e classificação
registro e movimentação. Aí eu coloquei aqui para vocês quais são algumas das atividades do protocolo, né? Quem cuida desse protocolo de documento? O recebimento, registro, autuação, classificação, expedição ou distribuição, controle e movimentação. Recebimento e classificação. Sobre o recebimento e classificação, Paz apresenta uma sequência de passos que compõem a rotina de recebimento e classificação das correspondências. Trabalho usualmente executado por profissionais da área administrativa. Vejamos. Aí ele traz aí umas rotinas que acontecem desde o recebimento de uma correspondência. Receber a correspondência, né, malotes ou cartas registradas, separar a correspondência oficial da particular, distribuir a correspondência particular, separar a correspondência oficial de caráter ostensivo da de caráter sigiloso, encaminhar a correspondência sigilosa aos respectivos destinatários, abrir a correspondência ostensiva, tomar conhecimento da correspondência pela leitura, verificando a existência de antecedentes, requisitar ao arquivo os antecedentes. Se os antecedentes não estiverem no arquivo, o setor de registro e movimento informará onde se encontram e o solicitará para ser feita a junta. Interpretar e classificar a correspondência, com base no código de assuntos adotado. Colocar carimbo de protocolo, numerador, datador, sempre que possível no canto superior direito do documento. Anotar abaixo do número e da data a primeira distribuição e o código do assunto. Elaborar o resumo do assunto a ser lançado na ficha de protocolo. Encaminhar os papéis ao setor de registro e movimentação. Aí o setor de registro e movimentação. Quanto ao setor de registro e movimentação, este funciona como um centro de distribuição e redistribuição de documentos. Suas atuações podem ser assim descritas: preparar a ficha de protocolo em 2 vias, anotando o número do protocolo, data de entrada, procedência, espécie, número e data do documento, código, resumo de assuntos, primeira distribuição. Anexar a 2ª via da ficha ao documento, encaminhando ao seu destino juntamente com os antecedentes, após o registro e as anotações pertinentes nas respectivas fichas. Inscrever os dados constantes da ficha de protocolo nas fichas de precedência e assunto. Arquivar as fichas de protocolo em ordem numérica. Receber dos vários setores os documentos a serem redistribuídos. Anotar nas respectivas fichas e no destino. Encaminhar os documentos aos respectivos destinos de acordo com o despacho de autoridade competente. É importante lembrar que, quando se trata de arquivos, além da organização e preservação dos documentos, é fundamental propiciar o acesso rápido aos mesmos. Para tanto, existem vários métodos de arquivamento. O que definirá a escolha sobre qual método utilizar em seu arquivo serão as características dos documentos e a forma como esses documentos serão procurados. Assim sendo, de acordo com o elemento mais importante e frequentemente procurado em cada caso, pode-se organizar os arquivos em ordem alfabética. Por exemplo, a gente vai procurar pelo sobrenome da pessoa. Então, se a pessoa chama Vanderleia Stacy de Oliveira, a gente vai arquivar usando o sobrenome primeiro. Oliveira, vírgula, Vanderleia Stacy de. Geográfica. Vamos lá, Paraná, São Paulo, Tocantins. Numérica. Exemplo, 10, 9, 8. Simples ou cronológica, usando datas, né? E de assunto, exemplo, notas promissórias, seminários, contratos.
Lembre-se, as gavetas nunca devem ficar abarrotadas. Também as pastas não devem ficar superlotadas. Quando retirar um documento do arquivo, assinale o local para posterior recolocação. Recortes devem ser arquivados em envelopes plásticos transparentes. Revistas, jornais e catálogos devem ser arquivados diretamente no inativo, mesmo sendo recentes. Sistema ideal de arquivamento para uma empresa é aquele centralizado em um só local, com pessoal especializado, material e método adequados. Bem, agora que já sabe identificar os documentos e aonde guardar cada um deles, é preciso cuidar da manutenção de seu arquivo. Vamos acompanhar a seguir algumas dicas para ordenar e manter todas essas informações com segurança e agilidade. Não jogue no lixo documentos com informações pessoais, número de conta de banco, número do cartão de crédito, pois pode ser perigoso. Pique bem antes de jogá-lo no lixo. Padronização é um item fundamental para garantir produtividade e qualidade. Separe cada assunto por cores, pastas e etiquetas iguais para os mesmos temas. Garanta que haja títulos claros e procure manter um padrão, inclusive nos tipos de letras usadas. Rotule pastas, gavetas e armários com etiquetas de boa qualidade. Planejamento. Separe toda a papelada e documentação previamente, se for necessário um tempo antes do arquivamento. Deixe tudo separado com indicações claras do local destinado para o arquivo. Regularidade. Não deixe acumular a papelada. Mantendo um sistema de arquivo diário, você, seus colaboradores e colegas vão se sentir melhor. O acúmulo de papéis sem arquivo aumenta o risco de perdas e conturba o ambiente. Pastas. Como forma de melhorar a organização, as pastas do tipo caixa facilitam a identificação e o empilhamento. A etiquetagem deve ser feita por seção, subdividindo-a por assuntos. Tamanhos. Evite sobrecarregar pastas de forma que elas mal possam ser arquivadas. Procure manter pastas de até 2 centímetros de espessura na quantidade de papéis. Atualização. É preciso programar um método para atualizar os documentos, ou seja, adicionar novos e descartar aqueles que não são mais necessários, porém que seja de fácil execução. Então, falando em arquivo, né? Eu volto a reforçar com vocês a importância de se ter um arquivo organizado. Imagine se a gente for separar a documentação aqui, vamos imaginar que a gente vai fazer um dossiê de documentos pessoais nossos. Aí eu vou criar uma pastinha para cada um de nós. Aí na capa, eu vou colocar lá o nome da Aline. E quando eu abro essa pasta, eu vejo que dentro dela tem documentos da Aline e a hora que eu vou buscar o CPF, a cópia do CPF, eu acho a cópia do CPF da Adriana. Falei agora, por que está bagunçado, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de que dentro de um arquivo exista aquilo que realmente está dizendo na capa que contém. Se eu separei uma pasta onde eu vou separar só as contas de energia da empresa, precisa ter só as contas de energia da empresa. Como? Eu vou só colocar lá dentro? Não, eu devo organizá-las também de forma cronológica, né? O antigo vencimento, o mês seguinte, deixando sempre na ordem do mais antigo para o mais recente. Então, ter esse cuidado de organizar ou por assunto ou por ordem alfabética, de forma que qualquer pessoa que precisar de um documento
consiga encontrá-lo em um arquivo. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Ah? Por enquanto não. Por enquanto, não? Meninos e meninas? Não. Tranquilo por enquanto? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, como a gente tem aqueles 40 minutos, eu vou encerrar esse assunto e eu vou voltar a abrir a sala novamente para a gente retomar e falar das atividades, ok? Ok. Então, voltem, que eu tenho muitas dicas para dar para vocês, coisas bem importantes para falar. Coisas que só quem assiste a aula online fica sabendo. Até já! É.